No vídeo de hoje iremos falar sobre as Silmarils, as joias que causaram as maiores tretas que acontecem na Terra-média. Então, por isso, o vídeo de hoje vai ser um pouco mais longo do que os dos resumos que eu estou fazendo aqui no canal sobre a história cronológica da Terra-média. Então, se você caiu aqui de paraquedas no canal e tá afim de ver os outros vídeos do resumo que eu estou fazendo sobre a Terra-média, vou deixar um card passando na tela aí agora para você dar uma acompanhada. Então deixa o like no vídeo que vai me ajudar bastante, acompanha o vídeo até o final e se quiser acrescentar alguma coisa que eu acabei esquecendo ou não colocando no vídeo, sinta-se à vontade para se expressar aí na aba dos comentários, pois vou estar lendo todos eles. Mangovanan, Erohini, Elan Silalomenomentieelvo. Feliz em te ver, filho de Ilúvatar. Uma estrela brilha na hora de nosso encontro. Meu nome é Wesley e seja bem-vindo à Terra-média. Nos capítulos anteriores, eu contei para vocês como foi a guerra pelo bem dos Elfos e também sobre os Eldar e seus príncipes, nos capítulos 4 e 5 que estão no canal. Hoje o vídeo vai ser mais longo e com mais detalhes, pois estou fazendo um teste aqui no canal para ver se vai dar certo ou não esse esquema de vídeo. Então eu irei contar esse capítulo em vários tópicos. E continuando de onde eu parei, no vídeo passado, onde eu falei um monte de nome difícil e foquei na casa dos Noldor. E enquanto todo mundo tava lá, vivendo sua vidinha de elfo que não morre, e tava tendo briguinha entre Fëanor e seus irmãos e blá blá blá, passou-se muito tempo e finalmente Melkor cumpriu sua sentença. Até porque senão não tinha história, não é verdade? Parte 1. A libertação de Melkor. Melkor cumpriu sua sentença e foi direto ao Círculo dos Valar e ficou diante da presença deles. Abre aspas para o Silmarillion. Pois ocorreu que Melkor, como os Valar haviam determinado, completou sua pena de cativeiro, tendo permanecido 3 eras no cárcere de Mandos, totalmente só. Por fim, como Manwë havia prometido, ele foi conduzido novamente diante dos tronos dos Valar. Contemplou então sua glória e sua bem-aventurança, e a inveja encheu seu coração. Viu os filhos de Ilúvatar sentados aos pés dos poderosos, e o ódio o dominou. Observou a abundância de pedras preciosas e as cobiçou. Ocultou, porém, seus pensamentos e adiou sua vingança. Diante dos portões de Valmar, Melkor humilhou-se aos pés de Manwë e suplicou seu perdão, jurando que se pudesse ser equiparado mesmo ao mais ínfimos dos seres livres de Valinor, ajudaria os Valar em todas as suas obras, e principalmente na cura dos muitos danos que ele mesmo causou ao mundo. E Niena auxiliou em sua súplica, mas Mandos não se pronunciou. Concedeu-lhe então Manwë o perdão, mas os Valar ainda não se dispunham a deixá-lo partir para fora do alcance de sua visão e de sua vigilância, e ele foi obrigado a permanecer dentro dos portões de Valmar. Entretanto, eram aparentemente justos todos os atos e palavras de Melkor naquela época, e tanto os Valar quanto os Eldar se beneficiavam de sua ajuda e de seus conselhos, se os procurassem. Portanto, dentro de pouco tempo, ele recebeu permissão para andar livremente pelo território, e a Manwë pareceu que o mal de Melkor estava curado, pois Manwë era isento de maldade e não conseguia compreendê-la, e sabia que no início, no pensamento de Ilúvatar, Melkor havia sido igual a ele, e Manwë não chegava a enxergar as profundezas do coração de Melkor e não percebia que o amor o abandonara para sempre. Ulmo, porém, não se iludiu, e Tulkas cerrava os punhos sempre que via passar Melkor, seu inimigo. Pois se Tulkas é lento para chegar à ira, também é lento para esquecer. Ora, em seu coração, Melkor odiava acima de tudo os Eldar, tanto por serem belos e alegres, quanto por ver neles a razão para o ataque dos Valar e sua própria derrocada. Por esse motivo, mais ainda simulava amor por eles, procurando sua amizade e lhes oferecendo seus conhecimentos e seus serviços em qualquer grande obra que quisessem empreender. Os Vanyar, na realidade, ainda o mantinham sob suspeita e não confiavam nele, pois moravam à luz das árvores e se sentiam satisfeitos, e aos Teleri ele não dava atenção, considerando-os desprezíveis, instrumentos fracos demais para suas intenções. Já os Noldor se encantavam com o conhecimento oculto que ele lhes poderia revelar, e alguns deram ouvidos a palavras que teria sido melhor nunca terem escutado. Fecha aspas.
Como o livro nos diz, Melkor foi perdoado por Manwë de seu cativeiro porque a atuação dele, de certa forma, foi convincente. Mas Mandos, Tulkas e Ulmo estavam sempre alertas e não confiavam 100% nas palavras de Melkor. Mas Niena, a Vala, senhora da piedade do luto, deu auxílio na sua súplica. Como eu falei, a atuação foi convincente. E também, né, Niena tem piedade de todos, então... E Manwë também teve piedade de Melkor, porque Manwë não conseguia entender direito a maldade, pois ele era isento dela. E acabou dando a Melkor perdão. Mas ele estava numa espécie de liberdade condicional, sacas? E estava sempre sendo vigiado pelos Valar. E quando o Melkor saiu de sua prisão, ficou espantado com a quantidade de elfo que tinha naquele local. Ele tentou conversar, fazer amizade com eles e queria ensinar suas artes a eles, se passando de bonzinho, para os Valar sair do pé dele logo. Mas os elfos tinham preconceito dele com razão. Até porque todo mundo sabia o que ele fez com os elfos há 3.000 anos atrás, que ele tinha transformado eles em orcs. E os elfos eram valarfóbico com ele? Valarfóbico foi de fuder. Nem sei de onde que eu tirei isso. Enfim, eles eram preconceituosos com Melkor, chamavam ele de viadinho, gay, bicha. Ficava zoando com a aparência de Melkor, né? Porque ele gostava de se vestir de preta, aí ficava chamando ele de gótico, metalheiro estranho, esquisito, adolescente alternativo, tá ligado? Chamava ele de esquisitão, sacas? Chamava ele, era preconceituoso com ele. Enfim, eram racistas com ele, tá ligado? Mas Melkor ouviu isso e ocultou sua raiva por um momento. Até porque seu plano de vingança contra os Valar e os Elfos estava prestes a começar. Parte 2. Quenta Silmarillion. A história das Silmarils. Enfim, Fëanor, como eu disse no vídeo passado, era o elfo mais famoso entre os Eldar, porque ele era filho primogênito do rei supremo dos Noldor chamado Finwë. Ele era príncipe dos Noldor. Fëanor era o mais famoso, o mais habilidoso, mais altivo, o mais curioso, o mais inteligente, o elfo mais prodígio de todos os tempos. Enfim, ele era o brabão, sacas? Porém, mesmo com todas essas qualidades, ele era o elfo mais pilherrado e porra louca, e se envolvia em muitas confusões. O que ele tinha de inteligência era apagado com suas emoções. Ele era muito esquentado, e se irritava com uma coisa mínima, tá ligado? Ele tinha um pavio muito curto, e perdia a paciência muito fácil, e ele se metia em um monte de BO em Valinor. Mas mesmo assim, seu pai Finwë o amava muito. Enfim, Fëanor era casado com uma elfa chamada Nerdanel, e o pai de Nerdanel, que se chamava Matan, era um ferreiro de muita habilidade entre os Noldor. Ele aprendeu a manipular qualquer tipo de metal, pois ele ficava sempre ao lado de Aule, e ele aprendeu muito com ele. E eventualmente Matan ensinou ao marido de sua filha tudo que sabia sobre a manipulação do metal. E Fëanor superou seu sogro em muito pouco tempo. E aprendeu a manipular metais como ninguém em Valinor. Suas habilidades estavam perto ou iguais às de Aule, o Valar Senhor dos Ofícios. Ele criava coisas realmente impressionantes e era o maior artesão de todos os tempos entre os Eldar. Só que Fëanor queria mais, abre aspas para o Silmarillion. Naquela época foram feitas as coisas que mais tarde alcançaram maior renome entre todas as obras dos Elfos. Pois Fëanor, atingindo seu poder máximo, foi dominado por uma nova ideia. E ele se perguntava como a luz das árvores, a glória do reino abençoado, poderia manter-se imperecível, fecha aspas. Até que um belo dia ele estava caminhando em Valinor e viu sua sobrinha Galadriel. E apesar de ter raivinha do seu irmão Finarfin, ele tinha certa admiração na beleza de sua sobrinha. E ele era maravilhado nos cabelos de Galadriel, pois parecia que as luzes das árvores de Valinor estavam fixas no cabelo dela e se mesclavam. E surgiu uma ideia nele de querer fazer a mesma coisa, fixar a luz das árvores e mesclar as luzes em algo que durasse para sempre. E ele se aproximou de Galadriel, abre aspas para o livro Contos Inacabados. Galadriel era a maior dos Noldor, a não ser talvez por Fëanor, se bem que fosse mais sábia que ele, e sua sabedoria aumentava ao longo dos anos. Era considerada bela mesmo entre os Eldar, e seu cabelo era tido como maravilha sem par. Era dourado como o cabelo de seu pai e de sua ancestral Índios, porém mais rico e mais radiante, pois seu ouro continha alguma lembrança da prata estelar de sua mãe. Os Eldar diziam que a luz das árvores Laurelin em Telperion havia sido apanhada em seus cachos.
Muitos pensavam que foi essa a expressão que deu a Fëanor a ideia de aprisionar e misturar a luz das árvores, pois Fëanor contemplava o cabelo de Galadriel com maravilha e deleite. 3 vezes implorou por um cacho, mas Galadriel não lhe deu nem mesmo um fio de cabelo. Fecha aspas. Momento curiosidade nerdola aqui. Se você assistiu a cena da versão estendida do filme A Sociedade do Anel, você lembra que Gimli, o anão, assim como Fëanor, há muito tempo atrás, como eu acabei de mencionar, também pediu um fio de cabelo de Galadriel. Mas Galadriel só deu os fios de cabelo, ainda foi 3, tá? 3 fios de cabelo só pro Gimli. Aí você tá me perguntando, mas Wells, por que ela deu os 3 fios pro anão Gimli e não pro seu tio, o maior e mais famoso elfo entre os Noldor? Enfim, se quiser detalhes, irei fazer um vídeo sobre isso. Porém, vou resumir aqui. Ela só deu os 3 fios de cabelo a Gimli porque o anão fez o pedido sem ganância alguma. E qual presente um anão pediria aos elfos? Nada, exceto olhar para a Dama do Galadrim uma última vez, pois ela é a mais bela de todas as joias embaixo da terra. Recebi meu pior ferimento nesta despedida. Olhei pela última vez para aquela que é mais bela. Assim não direi que nada é belo, a não ser que seja seu presente para mim. E o que ela lhe deu? Pedi um fio de cabelo de sua cabeça dourada. Ela me deu 3. O anão fez o pedido sem ganância alguma, diferente do seu tio Fëanor, pois ela viu sim nele essa essência de ganância e uma tentativa de dominação sobre ela. Então ela, por sua vez, viu as sombras e a corrupção no coração do seu tio. E mesmo ele pedindo 3 vezes, nas 3 vezes, ela negou. Fëanor, então, depois dessa tentativa frustrada de querer unificar a luz das árvores e a luz dos fios de cabelo de Galadriel em um único objeto que fosse permanente, decidiu então pensar em uma forma alternativa para fazer seu trabalho. Abre aspas para o Silmarillion. Começou então um trabalho longo e secreto, para o qual recorreu a todo o seu conhecimento, seu poder e sua habilidade sutil, e ao final de tudo, fez a Silmarils. Fecha aspas. E por fim, depois de muito tempo, Fëanor fez a Silmarils. E como que elas são? Enfim, vamos lá. O livro nos conta que as Silmarils tinham forma de 3 grandes joias. As conchas das gemas foram criadas a partir da substância cristalina dura, Silima, não sei se está certo, mas o nome tá aí. E Fëanor criou essa substância, essa cristalina dura chamada Silima, tá ligado? Pra você ver como que o cara é foda, o cara criou um cristal novo, foda pra caralho. A substância das Silmarils eram feitas aparentemente do cristal dos diamantes, e no entanto mais duras do que ele, de tal modo que nenhuma violência pudesse danificá-las ou quebrá-las no reino de Arda. Contudo, aquele cristal era para Silmarils não mais do que o corpo é para os filhos de Ilúvatar. E o fogo interior das Silmarils, Fëanor criou a partir da fusão da luz das árvores de Valinor, que ainda sobrevive nas joias. E mesmo se fosse guardado na escuridão ou no cofre mais profundo que existe, as Silmarils brilhavam com luz própria, como as estrelas de Elbereth, e no entanto como se de fato fossem seres vivos. Sua natureza exata e a maneira de sua fabricação eram conhecidas apenas por Fëanor, e nenhum outro conseguiu fazer gemas de grandeza e beleza comparáveis. Todos os que moravam em Aman ficavam maravilhados e espantados com a obra de Fëanor, tá ligado? E se deleitavam com a obra dele. E Elbereth consagrou a Silmarils, para que dali em diante nenhuma carne mortal, nem mãos impuras, nem nada de mal pudesse tocá-las, que não se queimasse e murchasse. Fëanor então apegou-se profundamente a essas gemas que ele próprio havia criado. Então Melkor cobiçou a Silmarils, tá ligado? Quando ele viu essa fita, ele ficou tipo... Caralho, eu quero isso, caralho, eu quero, que foda, eu quero isso. Tipo, a reação dele foi tipo eu e você, vendo o livro de O Senhor dos Anéis, da edição limitada de 700 cópias que a HarperCollins Brasil fez em comemoração aos 70 anos da obra, tá ligado? Que nem eu e nem você jamais vai ter, até porque o preço dela pra gente que mora no Brasil é inacessível. Enfim, é pique isso, tá ligado? HarperCollins Brasil, se
estiver vendo esse vídeo, eu peço humildemente, como um fã, amante da obra, tá ligado? Enviem isso pra mim, por favor. Enfim, foi pique isso a reação de Melkor ao ver a Silmarils, tá ligado? Ele falou, dane-se elfo, dane-se Amã, dane-se a Terra-média, dane-se tudo. Eu quero isso, tá ligado? Pô, o maluco ficou louco quando viu as joias Silmarils, tá ligado? Elas eram lindas mesmo, tá ligado? Eu não culpo ele. Enfim, tipo, eu quero agora, tá ligado? Mas eu quero agora! Então, tipo, ele colocou a Silmarils pique top 1 de coisas mais essenciais na lista do Senhor do Escuro, tá ligado? Abre aspas para o Silmarillion. Daquela época em diante, instigado por esse desejo, Melkor buscou cada vez mais avidamente um meio de destruir Fëanor e encerrar a amizade entre os Valar e os Elfos. Mas disfarçou seus objetivos com astúcia, e nenhuma malignidade podia ser vislumbrada no semblante que ele apresentava, fecha aspas. Ele tentou se aproximar de Fëanor, o elfo mais famoso e habilidoso entre os Noldor, para tentar seduzi-lo com os seus conhecimentos. Mas Fëanor, além de ser esquentado e ter o ego elevado, pique o do Sasuke em Naruto clássico, sendo um chato do cacete, Fëanor era um elfo meio racista com Melkor. Entenda, ele sabia o que ele tinha feito com os elfos há 3.000 anos atrás, mas ele não era nem nascido, tá ligado? Então, ele de certa forma achava que aquele ser estranho, alternativo, que mais parecia um adolescente com crise de personalidade, jamais tinha tal poder para realizar tal feito, tá ligado? Ele olhava Melkor com desprezo. E ele ficou bolado com a ideia de ser aprendiz de Melkor e do contrário falou: quem você pensa que é para querer me ensinar algo? Olha só para você, alternativo imundo. Credo, você é detestável, é um inútil. Se quiser ficar perto de mim, terá que me servir. E eu que ensinarei as coisas a ti, e não tu a mim. Pois eu sou o mais foda do pedaço, sacou? Tipo, eu inventei esse diálogo, tá ligado? Mas, porra, foda-se. Enfim. E Melkor, sem respeito próprio nenhum, aceitou ser servo de Fëanor e começou a bajular ele, mas era só pra conseguir de alguma forma ficar mais perto da Silmarils que ele tanto cobiçava. Por muito tempo dedicou-se ele a esse trabalho, e a princípio, lentos e estéreis eram seus esforços. Contudo, quem semeia mentiras, no final não deixará de ter sua colheita. Parte 3. A inquietação dos Noldor. Num certo dia, Melkor estava suavão, caminhando entre os Eldar, e ele descobriu sobre a briga e a rivalidade que as casas dos Noldor tinham. Ele descobriu a rixa que eles tinham. E Melkor viu aí a oportunidade perfeita de causar o caos em meio àquela terra que era de paz. Melkor sempre encontrava ouvidos que lhe dessem atenção e algumas línguas que aumentassem o que haviam escutado, tá ligado? E aí essas mentirazinhas aí de Melkor começou a se espalhar entre os Noldor que nem fofoca, tá ligado? E amargo foi o preço pago pelos Noldor nos tempos que se seguiram, pela tolice de manter os ouvidos abertos, tá ligado? E aí a fofoquinha mentirosa de Melkor foi chegando aqui e ali, só que aí, meu irmão, essa porra foi ficando séria. E nego começou a se odiar de verdade. E não era só odiar entre si não, entre as casas não, tá ligado? Alguns deles começaram a questionar até mesmo os Valar. Sim. Pois é, amigos. Melkor era um grande filho de uma puta. Contou uma mentira com meias verdades que fez com que os elfos ficassem em intriga até mesmo entre os Valar. E aí se passou um tempo e os elfos da casa de Fëanor e alguns Noldor estavam cheios de orgulho e com pilha errada de Melkor na cabeça. E como eu falei, ele começou a se odiar de verdade. E aí a briga das casas dos Noldor ficou muito além, muito além. Eles brigavam pra valer mesmo, tá ligado? Tipo, Fëanor e Fingolfin caíram nessa pilha errada de Melkor aí também, os filhos mais velhos de Fëanor, né? Que era respeitado por todo mundo em Amã. Eles haviam se tornado orgulhosos e cada um sentia ciúme de seus direitos e de seus bens. Então Melkor espalhou novas mentiras em Eldamar. E rumores chegaram aos ouvidos de Fëanor, dizendo que Fingolfin e seus filhos estavam tramando usurpar a liderança de Finwë e da linha primogênita de Fëanor. Já para Fingolfin, Finarfin foi dito: cuidado, pouco amor já teve um dia o orgulhoso filho de Miriel pelos filhos de Indis. Agora ele se tornou importante e tem o pai sob seu domínio. Não vai demorar muito para ele expulsar vocês de Toná. E quando Melkor viu que as mentiras se inflamavam
e que o orgulho e a raiva haviam despertado entre os Noldor, ele contou para ele sobre armas. E foi nessa época que os Noldor começaram a forjar espadas, machados, arco e flecha e lanças. Ele que ensinou eles a confeccionar armas, tá ligado? E os Noldor fizeram também escudos, exibindo os símbolos das muitas casas e clãs que competiam entre si. Somente os escudos usavam em público, e de outras armas eles não falavam. E Fëanor construiu uma forja secreta que nem mesmo Melkor conhecia, e ali temperou as espadas mais cruéis para si e seus filhos, além de criar elmos altos com plumas vermelhas, tá ligado? E lamentou-se amargamente Matan, do dia em que ensinou ao marido de Nerdanel, sua filha, todo o conhecimento de metais que ele havia aprendido com Aulë, o Vala, Senhor dos Ofícios. E assim, por meio de mentiras, rumores maldosos e conselhos falsos, Melkor atiçou os corações dos Noldor para a luta. E de suas contendas com o tempo, resultou ao fim dos belos dias de Valinor. Pois Fëanor começava agora a falar abertamente em rebelião contra os Valar, proclamando, em alto e bom som, que partiria de Valinor, de volta para o mundo de fora, e livraria os Noldor da escravidão se eles quisessem segui-lo. Houve então uma enorme inquietação em Tirion, o que perturbou Finwë, e ele os convocou, tá ligado? Todos os senhores, seus súditos, para uma reunião. Todos os seus filhos, todas as suas casas. Finwë era o rei supremo. Ele falou, não, chega dessa porra aqui, caralho. Vamos se unir para resolver essa questão aqui, certo? E os três irmãos Fingolfin, Finarfin e Fëanor decidiram se reunir para decidir essa questão. Fingolfin, porém, apressou-se a chegar a seus palácios, e parou diante dele. E disse, Rei e pai, não queres reprimir o orgulho de nosso irmão Curunfinwë, que é chamado com muito acerto de espírito de fogo? Com que direito ele fala por todo o nosso povo como se fosse rei? Foste tu que há muito tempo falaste aos Quendi, pedindo-lhes que aceitassem a convocação dos Valar para vir a Amã. Foste tu que conduziste os Noldor pela longa estrada, superando os perigos da Terra-média até a luz de Eldamar. Se o senhor não se arrepende da escolha que fez, tem pelo menos 2 filhos que honram tuas palavras. Mas no momento exato em que Fingolfin falava, Fëanor entrou no salão. Só que acontece que Fëanor, que era um pouco merdeiro, apareceu nesse encontro com os membros de sua casa armados até os dentes. Enquanto toda a galera de Fingolfin e Finarfin estava completamente desarmados, e essa situação ficou bastante incômoda para eles. E Fëanor entrou no salão e estava totalmente armado, com um elmo na cabeça e uma poderosa espada de lado. Quer dizer que é mesmo como imaginei, disse ele. Meu meio-irmão prefere estar antes de mim com meu pai neste assunto, como em qualquer outro. Como se isso já não bastasse, no meio da discussão inteira, Fëanor ficou bem esquentadinho, falando um monte de merda, contribuindo para que nada ali fosse resolvido no final. Voltando-se então contra Fingolfin, ele sacou sua espada. Vai embora e ocupa-te o teu devido lugar. Fingolfin fez uma referência a Finwë e, sem dizer palavra ou olhar na direção de Fëanor, saiu do salão. Fëanor, entretanto, o acompanhou, detendo-o à porta da casa do rei, e tocou o peito de Fingolfin com a ponta de sua espada brilhante. Vê, meu irmão, esta é mais afiada do que tua língua. Tenta, uma vez mais que seja, usurpar meu lugar e o amor de meu pai, e pode ser que ela livre os Noldor de alguém que procura ser o senhor de escravos. Essas palavras foram ouvidas por muitos, já que a morada de Finwë ficava na grande praça aos pés de Mindon. Mais uma vez, porém, Fingolfin não deu resposta, e passando pela multidão em silêncio, foi procurar Finarfin, seu irmão. O encontro foi um desastre, a casa dos Noldor ficaram mais separadas do que nunca e não chegaram a um consenso nenhum. E Melkor, quando soube disso, ficou dando risadas malignas, escondido de todo mundo, e sua vingança estava a ponto de começar. Por hoje é só, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se você gostou do vídeo, peço que se inscreva no canal, deixe um like, e se quiser acrescentar mais alguma coisa sobre o que eu não falei nesse vídeo, sinta-se à vontade para expressar sua opinião na aba dos comentários, pois lerei todos eles. E compartilhe esse vídeo com o seu amigo que também gosta de O Senhor dos Anéis. Fazendo isso, o algoritmo do YouTube recomenda os vídeos para mais pessoas e isso ajuda o canal que está apenas começando. Conto com o apoio de vocês, meus amigos. Até a próxima, ou como dizem os elfos, Namárië.